Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Que bom estarmos juntos mais uma vez e podermos compartilhar o conteúdo da Escola Bíblica. Espero que esse vídeo, aonde os encontre muito bem. Que Deus os abençoe em todas as áreas da vida e especificamente nesta bênção. Eu peço que o Senhor abra as portas do conhecimento, iluminação, discernimento da sua essencial e substancial revelação. Que Deus o conduza nesta missão da educação cristã para ser quem precisa ser neste ambiente de formação, de direção, de instrução e condução da vida em Cristo Jesus, através do conhecimento e do ensino da Palavra de Deus. Nós estaremos hoje abordando a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, e Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Texto áureo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, no versículo de número 4. Verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano de redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Palavra-chave: revelar. A introdução da nossa lição, a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Eles possuem de igual autoridade, como também regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. O Pentateuco, a lei de Deus. Os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teuchos, que significa penta 5 e teuchos volume. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros escritos por Moisés. No contexto ou no texto hebraico e também dentro da compreensão judaica, ainda hoje esses volumes são denominados de Torá. A raiz da palavra Torá vem da palavra hebraica, etimologicamente falando, dentro desse conceito mais raiz da palavra, vem da palavra Iará. Iará tem o termo de o comportamento de um arqueiro quando ele tensiona o arco para lançar a sua flecha e atingir o alvo. Assim é a lei, assim é a Torá. Ela leva a instrução ao ensino, conduz ao verdadeiro objetivo, a essência, a razão e os princípios essenciais da vida, que é a lei de Deus, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como lei, como está em Êxodo 24:12 e Mateus 5:17, lei de Moisés, como está em Josué 8:31-32 e Atos 13:39, lei de Deus, como está em Neemias 8:8 e Romanos 7:22, também lei do Senhor, como está em Neemias 10:29, Lucas 2:22 e 23. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Primeiro, morais.
Os aspectos morais dizem-nos que possuem a validade permanente para todos os povos. Então, nós entendemos que as leis morais, elas são perenes, elas não passarão, elas permanecem sendo aplicáveis à vida cotidiana daqueles que exercem a confiabilidade e a substancialidade da lei de Deus na sua vida. Cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Terceiro, civis, que dizem respeito à responsabilidade dos israelitas como cidadão. A grandeza da lei. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E a lei é espiritual, como está ali em Romanos 7, 12 e 14. Isto está no compêndio das páginas da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Depois, se você quiser adquirir esse material pela CPAD, você pode ter em mãos essa obra-prima. Também ela registra que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, como está em Hebreus 10, 1. Então a lei, ela é a sombra da substancialidade que existe nas páginas do Novo Testamento. Cristo é a substância da lei. Ele é a lei. Ele é a personificação da lei de Deus. Em Cristo Jesus, nós vivemos a lei, nós vemos a lei e nós praticamos a lei. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, como está em Gálatas 3 e 19. A lei serviu de aio. É bom nós atermos a esta palavra, embora a sua origem e raiz seja não certa ou incerta, nós acreditamos por fontes antigas que quer dizer ou tem a ver com a pessoa ou escravo de educação. A pessoa que era escolhida por famílias que tinham o conceito, a ortodoxia hebraica da lei, e neste contexto, na idade do primeiro século, anterior a isso também, nos 400 e 500 anos ali antes de Cristo, essa expressão era muito forte, e também na monarquia existia estes contratados e também os escravos da educação que conduzia a criança através dos ensinos. Era um condutor, um instrutor a respeito de princípios, de regras, de moralidade, da lei, daquilo que era certo, daquilo que era errado. Aio, dentro dessa condição etimológica, tem a ver com escravo da educação. Aquele que está para introduzir e conduzir na lei de Deus. Então, a lei serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3 e 24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado,
mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, como está em Gálatas 3, versículo 22. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Em Gálatas 2, no verso 16, diz o seguinte: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, verso 16. Cristo, o único sem pecado. Hebreus 4 e verso 15. Cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Em Efésios 3 e 2 está registrado: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Olha o que está registrado em Romanos 6, no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 14. Síntese do tópico de número 1. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Tópico de número 2. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego euangelion, com o significado de boas novas. É claro que nós encontramos a junção de duas palavrinhas aqui, eu e a palavra angelion. Eu significa bom, boa, angelion, mensagem. Então, literalmente seria uma pessoa que traz, ou alguém que traz, um mensageiro que traz uma boa notícia, uma boa mensagem. Uma mensagem de vitória, uma mensagem de louvor, uma notícia que trará novidade de vida. Olha o que diz em Atos 15, 7. Levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do euangelion, do evangelho, e crescem. Atos 15, 7. Olha, o evangelho refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. O objetivo do evangelho é a mensagem do reino de Deus e essa salvação por meio de Cristo. Seus autores são chamados de evangelistas, aqueles que são portadores da mensagem, que significa portadores de boas novas. E aí, conhecido como também os evangelhos sinóticos. Sim, junto, ou semelhante, né? E óptica, significa visão. No sentido mais restrito, um mesmo ponto de vista, ou pontos de vistas semelhantes, porque são semelhantes entre si. O sinóptico registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. Quais são esses evangelhos sinópticos? Esses evangelhos são o de Mateus, Marcos e Lucas, conhecido como sinóticos. O quarto evangelho, que é o de João, tem particularidades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja
anátema. Gálatas 1, no verso de número 8. 2. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3,16, a sua vitória na tentação no deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Vamos aqui apenas fazer um ponto cirúrgico a respeito do reino dos céus e reino de Deus. Apenas uma referência de linguagem que respeita o ambiente e a ideologia do seu povo, mas significa a mesma coisa. Reino dos céus, nós vemos sendo muito usado pelos judeus. Na carta ou no evangelho de Mateus, para não fazer menção do tetragrama ou do nome de Deus, o Iavé, como o reino de Iavé, ou o reino de Deus, como era um nome não pronunciável por sua sacralidade, por seu conhecimento e por seu respeito sacro ao nome, que é o nome, segundo a lei e segundo a orientação tradicional do povo judeu ou do povo hebreu, não se pronuncia o nome de Deus. É impronunciável, ou tetragrama. Por isso, substituíram pelas palavras ou o nome Adonai. Então, o reino dos céus e o reino de Deus é ou são a mesma coisa. Não tem essa diferença, apenas adequações de interpretações e aferições da sua sacralidade. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, no verso de número 17. Mensagem do reino de Deus. Nos sinópticos, a pregação do reino aparece como tema central da mensagem de Cristo, como está em Marcos 1 e 15. O sinóptico, lembrando, Mateus, Marcos e Lucas. João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, como está em João 18 e 36, no Evangelho de João. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, como está em Lucas 4, 18 e 21. Jesus é apresentado aqui como o filho de Davi, o filho de Deus, como Mateus 1:1 e Marcos 1:1. Em João 3 e 5, a vinda de Cristo inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. Nós vemos aqui uma teologia joanina que defende a divindade ou a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, num combate claro e declarado ao gnosticismo, uma frente que aprontava Deus ou demonstrava Jesus como algo que não poderia ser 100% Deus e 100% humano, por ter a matéria a incapacidade de entender e compreender aquilo que é Deus. Por isso, João revela Jesus desta forma apresentável como verbo 100% Deus, 100% a voz e a verbalidade de Deus na terra com os seres humanos. E dessa teologia, abrangendo explicações a respeito do reino do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que desde o princípio é Deus, era Deus, e desta forma se apresentou iluminando a vida e a mente dos seres humanos, tornando-nos uma sucá, uma habitação, uma tenda, para que Deus pudesse fazer morada e morada permanente. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador,
Cristo e Senhor. Lucas 2:11. A mensagem da salvação é um ato do amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Olha o que nos diz e está registrado em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e o novo nascimento. João 3, versículo 13 e 15. Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6, verso 47. Síntese do tópico de número 2. Os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Tópico de número 3. Há uma transformação através da mensagem, ou uma mensagem transformadora. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. O que seria o caráter? Desta forma que está apresentado aqui, seria as características individuais de cada pessoa, de cada indivíduo. Somente a graça divina é capaz de transformar, não de mudar, mas de transformar o caráter humano. Na lei, o decálogo ou os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Em Êxodo 20, versículo 1 ao 17. Bom, esses princípios também são aplicados nos evangelhos, como está em Marcos 10, 19, exceto a guarda do sábado, como está em Mateus 12, do verso 2 ao verso 4. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém, como está em Lucas 8, 18 ao 24. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo, em Deuteronômio 24, 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal. Vamos lembrar que, com o passar do tempo, houve algumas emendas dentro do que nós conhecemos como a lei apresentada para o povo de Israel, para a nação de Israel, através das mãos do mensageiro, através das mãos de Moisés. Houve algumas, não aprovadas por Deus, não consentidas por Deus, mas devido à dureza do coração das pessoas e à crueldade que havia na alma dos seres que estavam distantes ainda de um processo da graça, no processo salvífico e de justificação. E neste contexto, nós vemos nos evangelhos o seguinte: Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, Mateus 19, 4 e 5. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós dissemos e dizemos muito isso quando estamos fazendo ali um casamento, uma cerimônia de casamento, como está em Mateus 19, 6. As exceções são justificadas. Quais são elas? 1. Em caso de morte, Romanos 7, 2. Em caso de infidelidade, Mateus 5, 32. E pela deserção do lar, pelo descrente, como está em 1 Coríntios 7, 15. E também nós precisamos entender que existem importâncias subentendidas nestes contextos de relevante maldade e crueldade no âmbito conjugal, no casamento em si.
a violência verbal, a violência física também pode ser incluída neste contexto. Porque a partir do momento que a pessoa presta-se à violência física, à violência mental, ao assédio moral, a partir deste momento o casamento já foi rompido, a aliança já foi quebrada. Nesta situação, entendemos também que há necessidade para a segurança e integridade física de ambos que haja um distanciamento, uma separação. É lógica, é coerência dentro dos evangelhos. Porém, nós vemos que mesmo em situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Ou seja, em todos os casos analisados de maneira muito pessoal, muito local, muito dentro do seu ambiente, será analisado e fatorizado, dado a importância ao fator de buscar a compreensão e o entendimento, o perdão. Se não houver possibilidade, ok, caminhos diferentes e sejam felizes, mas se não, busque o perdão. Não jogue aquilo que Deus abençoou pelo ralo, por coisas pequenas, mas aprenda em Deus o amor, a dedicação, o respeito e a compreensão do outro, do diferente, do diverso que pode existir. E compreendendo essa diferença do outro, respeitando o outro e a sua identidade, interpretação da vida e as escolhas, assim poderá haver também a consciência de que nós devemos conviver mesmo diante das dificuldades, respeitando e sendo respeitados. Mateus 5, 9 e 44 está registrado, e também 18, 21 e 22. A regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte das leis, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar ao próximo. Olha o que está registrado em Mateus 22, no versículo 37 ao 40. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui Jesus cita todo o Antigo Testamento no seu compêndio de instrução, de ensino, de lei, e dizendo que se não houver essa compreensão didática, prática que ele nos dá, não existe na realidade o cumprimento da verdadeira lei de Deus. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. João 3,16 e 15:13. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. Mateus 28 e 19. Síntese do tópico de número 3. A observância dos preceitos das leis não salva, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Conclusão: a função da lei era transitória, tinha o seu papel,
tinha a sua função. Por quê? Ela revela o pecado, mas também aponta para o plano de salvação em Cristo, como está em Gálatas 3, 24 e 25. O Senhor nos libertou da condenação da lei, Gálatas 3, 10 e 13. Segundo, nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Terceiro, em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Meus queridos, que Deus o abençoe, que esta reflexão sirva para abrir alguma porta da visão bíblica e você possa viver em paz e com a graça da lei de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e que você seja quem precisa ser dentro deste ambiente da educação. Que Deus abençoe, te fortaleça, te dê saúde e paz para você cumprir a sua missão. Um forte abraço, que Deus os abençoe.